Nós vimos entrarmos aqui falando de grupo pequeno. E falar o que não é grupo pequeno é muito fácil. Não é, como diz nas nossas apostilas, diz que lá não é ponto de pregação, não é uma reunião simplesmente para orar e comer, não é um grupo de estudo da palavra, né? Grupo pequeno é a igreja que vai para discipular, para evangelizar. Mas eu queria lembrar de uma coisinha simples. O que é a igreja? Né? O que é igreja? Uma palavra tão simples, né? O que é igreja? A gente fala igreja, e fala assim, ainda vou na igreja, né? Então vamos começar da origem dessa palavra. Primeiro é uma palavra grega, porque o Novo Testamento ele é basicamente escrito no grego. Raros pedaços de livro foram escritos no aramaico. E lá, quando diz igreja, a origem dessa palavra, no seu original, quer dizer um conselho que junta para legislar. Homens que eram convocados para legislar na democracia grega. E aí? Mas parece que não tem nada a ver, né? Então eu vou te dar uma definição de igreja. Comunidade que se reúne, que reconhece o Senhor Jesus como supremo legislador e que congregam para adoração religiosa. Parece que não tinha nada a ver. Se Ele é quem dá as leis, nós reunimos em prol das suas leis, para a aplicação das mesmas. Então a igreja não deixou de ser o templo. O templo é o templo. Igreja é a comunidade que se reúne. Igreja sou eu, você. E é convocado. Nós somos convocados sempre por Deus a nos reunir. E só é igreja porque se reúne. Interessante, né? Só é igreja porque se reúne. Se não reunisse, não era igreja. Então aí que está o desafio de ser igreja. Primeiro é reunir. E quando nós olhamos para essas placas que entraram aqui, a primeira foi ganhar. Ganhar é o desafio de todo grupo para gerar o crescimento. Se não ganhar, não tem crescimento. Se não ganhar, não tem como multiplicar. Se não ganhar, não tem como ampliar. Não tem como renovar. E na nossa vida nós temos que ganhar sempre. Ganhar sempre os dons de Deus. Ganhar sempre a oportunidade de sermos mais. Ganharmos sempre a oportunidade que Deus nos dá todos os dias. E às vezes nós deixamos passar as nossas oportunidades. A oportunidade de nos reunir, a oportunidade de fazer e estarmos juntos na casa de Deus. Nós, como igreja, temos um compromisso. Temos um compromisso com Deus. Nós não temos um compromisso uns com os outros. Nós temos um compromisso com o legislador, que é Jesus, é o Supremo. Ele é a cabeça da igreja. É interessante que ele não é o cabeça, ele é a cabeça da igreja. O apóstolo São Paulo, quando ele coloca Cristo como a cabeça, porque ele colocou a igreja não como uma organização, mas sim como um organismo vivo. Igreja é um organismo vivo. E por incrível que pareça, o Deus da igreja faz parte da igreja. Ele é a cabeça. Então é isso que nós temos que pensar quando nós nos reunimos enquanto grupo pequeno, que somos igreja. A segunda foi consolidar.
Mas para consolidar tem que ter uma coisa importante: cuidado. O desafio de cuidar, o desafio de aprimorar, o desafio de tirar carrapicho de ovelha, porque quando se fala de igreja, se fala de rebanho do Senhor Jesus. E quando se fala de rebanho do Senhor Jesus, todo rebanho tem piolho, carrapato, pulga. Rebanho que não tem isso não é rebanho. Nós estamos em pleno século XXI, ainda não inventaram um rebanho que não tenha isso. Não precisa nem ser um rebanho. Põe uma ovelha dentro de casa para você ver. Às vezes um cachorro, um gato dá um trabalho, né? Imagine um rebanho. Esse é o desafio de cada líder, cuidar. Mas a responsabilidade de cuidar não é só minha, não é só sua, é de todos. Não é só do líder. Todos temos que cuidar uns dos outros. Como também a responsabilidade de ganhar. Porque o id do Senhor Jesus não foi só para não. Ele disse para todos os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A responsabilidade nossa é ir e pregar, e a responsabilidade de Deus é fazer a obra da salvação. Você não salva, eu não salvo. Quem salva é Cristo. Às vezes a pessoa fica assim: mas eu não sei pregar. Se você falar do amor de Cristo, o que Ele fez na sua vida, por mais desafiador que seja, você consegue. Hoje não vemos aqui o Thales falando, testemunhando. Ao repetir isso aos seus amigos na escola, no trabalho, eles vão ver Cristo nele. Treinar. Sem comunhão, todo treinamento é vão. Deve-se treinar, viver em comunhão. É muito fácil falar que vamos treinar, mas o pior dos treinamentos é viver em comunhão. Nossas mãos, isso é interessante. 5 dedos. Qual que é igual uma ou outra aqui? Imagine se fossem todos iguais. Não seria mão, seria uma pata. Ia fechar tudo assim e não ia. Esse aqui, ó, sem esse aqui faz uma falta, o polegar. O mínimo faz uma falta danada também. Por isso que junto é mão. Por isso que membro é diferente. Porque junto ele é igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse nariz, boca, pé, onde estaria o restante do corpo? Por isso que somos diferentes, por isso que não somos iguais, por isso que Deus nos chamou e quem nos une é o Espírito Santo. Por isso que uns têm mais, outros têm menos, porque se fosse todo mundo igual, não seria igreja. A igreja ela quebra na sociedade um princípio de cada casta em seu lugar. Naquela época a igreja quebrou uma coisa interessante: sentava-se à mesma mesa para comer ricos e pobres. Tanto é que em Coríntios isso deu uma confusão, que era desafiador ver na mesma igreja o senhor e o escravo, o rico e o pobre, e todo mundo participando da ceia. E aí? É esse desafio que Deus traz para nós. Aprendemos a viver bem e pacificamente. E nós treinamos isso no grupo pequeno. É lá que nós treinamos o ID, porque às vezes nós achamos que ir e pregar é só eu ir lá quando Deus me enviar para a África, para a Amazônia. Eu estou esperando Deus me mandar. Deus vai me enviar, sabe? Eu estou aqui orando. Um dia eu quero ser missionário. Quantas vezes você falou de Jesus no seu trabalho? O seu ir
É por todo mundo, não é só lá não, é aqui. O mundo começa aqui. Ou aqui não é mundo? Você vive fora da terra? O ir é o seu vizinho. Você já parou para falar alguma coisa de Jesus, por mínimo que seja? Se faltou as palavras, a coragem, vão lá no grupo pequeno comigo. É bom a gente falar sobre a palavra de Deus. É uma oportunidade tanta que você tem para quem tem timidez e dificuldade, né, Mário? Fica bom, fica falador, não fica? Melhora? Melhora. Chega aqui, canta, toca, prega, né? E esse desafio é o desafio que você tem. É o desafio de sermos diferentes e fazermos diferença na sociedade. E treinamento só é treinamento se eu e você estivermos dispostos a sermos treinados. E às vezes, não adianta chegar o professor, ensinar, e o aluno não querer aprender. O melhor dos treinamentos, a palavra de Deus. Você lê a Bíblia. Não vou fazer um desafio aqui não. Eu vou fazer um desafio para você. Você não manifeste, por favor. Você que está há 5 anos, 10 anos na casa de Deus. Quantas vezes você conseguiu ler a Bíblia? Você deve ter lido um monte de novela, um monte de romance. Quantas vezes você conseguiu ler a Bíblia? Toda. Você deve ter visto coisas e coisas, lido a internet, então você lê um monte de coisa. Quantas vezes você leu a Bíblia? Será que você leu a Bíblia uma vez na vida? É um desafio que você tem. E grupo pequeno é desafio. Enquanto desafio, nós erramos por não conhecer as Escrituras. E às vezes achamos que estamos certos demais. E quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que estamos errados demais na nossa certeza. O que é interessante, que quando você lê a Bíblia toda, você lê ela novamente, você tem uma novidade para descobrir. A cada versículo você tem uma novidade para descobrir. Por incrível que pareça, um livrozinho que começou a ser escrito aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, terminou uns 90 a 100 anos depois de Cristo, em pleno século 21, ele é um livro atual, moderno e cientificamente quase todo incontestável. Eu vou contar aqui uma experiência rápida que eu contei uma vez num grupo pequeno. Na faculdade, quando eu estava fazendo história, tinha um professor lá que ele se dizia ateu, mas ele ia todo domingo na igreja. E ele disse e afirmou categoricamente no início do curso: Cristo jamais existiu, São Paulo, São Pedro, blá blá blá, e falou que os apóstolos eram uma farsa, porque ele não existia. Eu fiquei quietinho, todo mundo olhou para mim, achou que eu ia manifestar e tumultuar a aula, não para você. Eu tinha que ter um embasamento. No outro ano, no primeiro semestre, ele apresentou a programação. Estava lá. 1 mês estudando. Uma semana estudando Jesus Cristo. Os próximos 15 dias estudava os apóstolos, estudava Moisés, os profetas e tal. No final do mês, ele sempre produzia algum questionamento. Eu perguntei para ele assim. Ele disse que Cristo era uma porcaria. Eu levantei e peguei todos os papéis que eu levei, que ele passou e levei. Falei: professor, o senhor cometeu uma falsidade ideológica. Trouxe para nós, durante esse mês, uma porcaria e quer que eu acredite e ainda faço prova dela. Ele olhou para mim, ele olhou para a sala, ele não teve resposta. Ele disse: me desculpe, senhor. Eu falei: o senhor não falou de mim.
O senhor falou da porcaria. E ele ficou enrolado. Ele, não, mas... ele tinha todos os fundamentos na mão, todas as provas, e ele ficou enrolado. Ele achou que eu ia levar a direção da faculdade me procurou. Eu falei, não, eu não tenho nada a falar. Eu só queria que ele explicasse, que ele vai cobrar numa prova. Ele ensinou alguma coisa que ele disse no início do ano, e nos ensinou que aquilo não existia. Que jamais esse homem passou pela terra. Então ele afirmou. Ele falou, principalmente quanto homem. Agora ele me traz uma prova que ele existiu, como eu vou acreditar? Aí ele ficou enrolado. Ele, não, é que é no auge das emoções. Eu também acredito em Deus, mas é que às vezes a gente confunde. Eu falei, não tanto, não vamos explicar. Até na ciência, tenta-se negar Cristo, mas é impossível negá-lo. Que aí eu aproveitei e fiz a perguntinha no final da aula. Eu falei assim, já que Cristo não existiu, por que nós passamos durante 20 séculos dividindo o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo? É um ninguém que dividiu a história? Mas é exatamente isso que você tem que ter argumento. E só lendo a Bíblia que você vai ter argumento. Não adianta você ir num grupo pequeno e também não ler a Bíblia. É o melhor treinamento que você tem. Você leva os seus questionamentos ao seu líder, e se ele não estiver preparado naquele momento, ele com certeza terá a humildade de buscar a resposta para você. Sempre. Não é, líderes? Ninguém sabe tudo. A próxima é enviar. Como enviar se não há quem treine? Se não há quem pregue? Se não há quem comunique? Falhando tudo isso, falhará a celebração. Só se envia se tiver quem enviar. Não adianta ter as ovelhas e não ter quem enviar também. Então, por isso que é necessário nós multiplicarmos, nós pregarmos. Ah, mas eu não consegui levar ninguém. Mas continue, insiste. Que quem faz a obra não é você, é Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e do mau juízo. A Bíblia nos afirma isso. Não sou eu, não é você que vai convencer. Você tem que pregar. O desafio de pregar é grande, mas pregue, insista. Você vai ter que chegar a algum lugar, você vai ter que alcançar a sua vitória. É melhor uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Se você olhar, será que você gostaria, lá no seu trabalho, aquele seu amigo que assenta com você, aquele seu amigo que trabalha com você lá na sua labuta, se for manual, você quer que ele queime no inferno eternamente? Aquele seu vizinho, sua vizinha, que você gosta tanto, diz que ama tanto, e você não está dando ele a oportunidade de ir para o céu? O seu parente. Quantas vezes você falou de Cristo para alguém, dos seus parentes, familiares? Eu não estou falando de falar o tempo todo, ficar só no assunto de Jesus, não. Eu estou falando de você falar de vez em quando, lá uma vez ou outra, lembrar que a palavra, você planta semente você não planta no coração, é um em cada cova. Você planta aquela semente gera vida na pessoa. E depois ela frutifica também. E às vezes nós achamos que temos que fazer um grande sermão. Não. Você não precisa fazer um grande sermão. Você precisa falar do amor de Deus. E grupo é para isso, é para falar, comunicar. E você, quando ir a um grupo, você vai ter embasamento e treinamento suficiente para isso, para cumprir o ID de Cristo. Isso tudo é importante. Mas eu gostaria, Rafael, por favor, eu gostaria que nós todos lêssemos esse versículo.